Fala pessoal, eu vou acompanhar o roteiro aqui porque senão eu esqueço de falar algumas coisas, tá? Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, eu cito o QI médio do Bostileiro, né? E digo que talvez 83 seja um número muito otimista, né? Dado a burrice notória dos brasileiros, né? Do brasileiro médio. E nesse vídeo eu falei mais sobre alguns comentários gritantemente imbecis que eu encontrei no X do que sobre o QI em si. Mas hoje eu vou focar no QI mesmo, tá? Assim, primeiro que o teste de QI é mais uma maneira de se ter uma ideia a respeito da inteligência de alguém do que de medir a inteligência com precisão. Tá? Há vários tipos de inteligência e isso, de fato, se você observa, você percebe que é real. Como inteligência é um conceito, há mais de uma forma de interpretar, né, a palavra inteligência e vários fatores a serem considerados, né? Ademais, há diversos tipos de testes de QI, certo? O que significa que o teste adequado a ser aplicado depende do intuito. Se o foco é mais analisar a inteligência matemática, matemática pura, né? Inteligência lógica, né? No caso, inteligência espacial, visual, geométrica, entende? E de fato você pode conhecer várias pessoas que sejam inteligentes, né? Que você reconhece assim, que são inteligentes e que atuam em áreas muito desconexas uma da outra, né? Desde música, engenharia ou algum outro tipo de arte, né? Às vezes em mais de um dessas áreas, né? A mesma pessoa às vezes é um engenheiro e músico, né? Como um amigo meu, por exemplo. Agora, vale lembrar também que, como todo teste, o resultado do teste de QI pode variar conforme fatores que nada tenham a ver com o QI em si. Por exemplo, uma vez eu mesmo fiz um teste aplicado pelo Supera, que é tipo uma academia para o cérebro, né? É tipo um centro que atende desde crianças a idosos e lá eles aplicam jogos e atividades que melhoram o foco, atenção, memória e ajudam na prevenção do Alzheimer. E eu lembro que no dia desse teste eu cheguei na última questão e eu estava morrendo de sede, né? Eu tava com uma sede do caralho e tava de saco cheio, né? E aí eu acabei errando essa questão. Assim, se eu tivesse mais relaxado, se eu tivesse com uma aguinha ali, eu teria acertado essa questão? Talvez não, não sei. Talvez sim. Eu poderia inclusive ter acertado na sorte, né? No chute, o que alteraria de qualquer forma o meu resultado final, né? Que nesse dia foi de 138. Mas eu também fiz um teste em que marquei 145 pontos. Então assim, como medir precisamente o QI? Essa tarefa, na verdade, é quase impossível, né? Dado que QI é só uma forma de medir uma coisa extremamente subjetiva, né? Que é a inteligência. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Hindenburg Melão Jr., que é o portador do maior QI do Brasil com 233. Pelo menos o maior conhecido, né? Com QI conhecido. Pode ser que haja algum outro gênio aí que a gente não saiba o QI, né? Nunca tenha medido. Ele comentou nesse vídeo que havia um cara lá, cujo nome eu não lembro, né? Que fez um teste uma vez e marcou, tipo, salvo engano, 113. Um negócio assim. Mas todos sabiam que esse cara era muito inteligente, portanto resolveram aplicar um outro teste. E nesse outro teste o sujeito marcou coisa acima de 200, assim, foi uma diferença muito discrepante. Só para vocês terem uma ideia do quão impreciso pode ser um teste de QI. Mas pensem comigo, assim, uma coisa é o teste ser impreciso, né? E você marcar 120 com potencial para marcar 180. Mas agora, será que alguém marcar 83 num teste, alguém que marca 83 tem potencial para marcar uma pontuação muito maior do que essa? Por isso que eu digo que assim, o teste de QI dá uma ideia. Eu vejo esses testes de QI mais como um indicador de o que esperar do sujeito, né? Do que como um método preciso. Sem contar que ter um QI não significa muita coisa, né? Ter um QI alto ou baixo não significa muita coisa. Por exemplo, se eu digo para vocês que meu QI é de 145, isso significa que eu sou rico? Não. Que eu sou um cara organizado? Também não. Significa que eu sou honesto? Também não significa, entende? Se você for contratar alguém para sua empresa, por exemplo, né? Você não iria preferir alguém com QI 100, honesto, organizado, pontual, do que um cara com QI de 200 que é o maior mau caráter e vagabundo? Pois é. Então, agora vamos dar uma olhada no Brasil, na situação do Brasil. E outras coisas que influenciam o QI. Estava conversando com um amigo, né? Sobre o quanto as escolas no Brasil são uma porcaria. Ele é professor, né? E eu também já fui professor quando morava no Brasil. Nós tínhamos criado um projeto lá, isso acho que 2014, assim, faz muito tempo já. Numa escola que nós mesmos estudamos lá, né? De aula de música.
O projeto era de aula de música. Nós dávamos essas aulas para os alunos desse colégio, né, todas as sextas-feiras, depois do período de aula. E desde o início o colégio apoiou a iniciativa e tal, cedendo espaço, né, cedendo sala lá pra gente e tudo mais. Porém ficou claro com o passar do tempo, né, que apesar do diretor gostar da iniciativa, ele parecia meio amarrado, né? Mas por quê? Porque a escola tem foco e objetivos e outros objetivos mais imediatos para apresentar. Então assim, ele não pode fazer só o que ele gosta, só o que ele acha que é legal. E assim, o conhecimento no Brasil não é valorizado, né? Os pais querem que os filhos passem na faculdade para obter diploma e acabou. O diploma é valorizado, é o papel é valorizado, o resto não, o conhecimento não é. Eles não querem que os filhos aprendam algo edificante para suas almas, nada disso, né? A escola é um depósito, né, onde eles largam as crianças de manhã e buscam de tarde. E isso estou falando de escola particular, né? Porque a pública é tipo um depósito de qualidade ainda pior. É quase uma cadeia, assim, a nível de insalubridade. E mesmo com o apoio da escola, né, não por falta de vontade do diretor, mas por questões de gerenciamento de prioridades, a nossa aula optativa sempre foi um sucesso, inclusive várias bandas de alunos saíram de lá, né? E bandas que depois continuaram, né? Depois dos alunos terem se formado, eles continuaram e chegaram a fazer eventos e tal, tipo, assim, bandas que deram certo, né? Sem contar, assim, nos benefícios aos alunos, que às vezes tinham vergonha de falar, de se relacionar com os colegas, que conseguiram, na aula de música, até cantar em público. A gente via essa melhora. Há vários estudos também que dizem que, tipo, estudar música, tocar um instrumento te ajuda a ficar mais esperto, mais inteligente, foco, atenção, raciocínio, lógico e etc, né? Mas se havia dificuldade, um certo receio em promover esse tipo de iniciativa em uma escola particular, né, de criança rica, vocês imaginam em escolas públicas como é que não é, né? Alguns alunos, inclusive, não iam às aulas de música porque tinham que decorar alguma porcaria de conteúdo, né, que eles odiavam, mas que seria cobrado no dia seguinte, né, no teste, no vestibular, sei lá, em que se eles falhassem, sofreriam consequências ruins. Então, assim, além de tudo, além do aluno ter que aprender coisas inúteis que ele não gosta, ele sofre a pressão de aprender ou simplesmente decorar um conteúdo vazio num tempo determinado, que às vezes não é o tempo dele, não é sequer do interesse dele. Eu mesmo, teve coisa de matemática, eu sempre fui muito ruim em matemática, apesar de ser, assim, uma pessoa inteligente, que eu só fui aprender no cursinho, né? Eu fiz cursinho porque eu perdi o vestibular, né? Um imbecil aqui perdeu o prazo de fazer o vestibular, aí fui fazer o cursinho lá, enfim. Então, assim, para quem serve a escola se o aluno não está sendo servido? Tudo bem que, né, a maioria dos pais só quer depositar os alunos lá, mas assim, o que o aluno quer? Ninguém quer saber o que o aluno quer aprender. Ninguém leva isso em consideração. O ambiente tem muitíssima influência sobre o QI, né, e sobre o desenvolvimento do ser humano em geral, né? Isso aí eu imagino que vocês até já tenham uma ideia, né? Como que as crianças e adolescentes em ambientes insalubres, violentos, sem regra, sem estímulo, vão ter sucesso como pessoas ou seres humanos? Se a Supera, que é a academia lá para o cérebro, que eu citei anteriormente, oferece melhorias à inteligência, foco e atenção por meio de atividades e um ambiente estimulante adequado, o oposto disso, ou seja, um ambiente horrível, sem estímulo, sem incentivo, vai resultar no efeito contrário também. Então, assim, dá para ficar mais inteligente, mas também dá para ficar mais burro, né? Então, assim, é possível aumentar o seu QI, né, o seu rendimento, mas depende, primeiro, da sua vontade, né, para você buscar isso, e segundo, do seu ambiente, né? Você tem que se cercar de estímulos que te façam aprender e tal, e focar melhor. Agora, vocês imaginem, por exemplo, o CR7, né? O Cristiano Ronaldo, a máquina voadora. A impossibilidade de jogar bola na infância. Então, assim, o cara teria um grande potencial, mas se o potencial dele nunca fosse estimulado, jamais teria chegado a ser o Cristiano Ronaldo. Vocês imaginam também o Einstein, se ele tivesse passado uma fome severa na infância, ou na vida jovem adulta dele. Não teria tido a chance de pensar sobre várias coisas, logo nunca teria chegado, provavelmente, né, a fazer as descobertas e as fórmulas matemáticas lá que ele criou, né? Que ele teria que fazer algo mais rápido, teria que vender almoço para comprar jantar, não teria tempo de se desenvolver, né? Então, assim, o ambiente conta muito e o Brasil é um ambiente selvagem, né? Um ambiente que não propicia em nada o aumento do QI das pessoas. Agora pensem, como é que é o ambiente escolar brasileiro no geral, né? É uma merda. Segundo fator, que eu acho essencial, né? O MEC. As escolas particulares são melhores do que as escolas públicas porque costumam oferecer um ambiente mais seguro, mais regrado, mais limpo e mais estimulante positivamente. Ou seja, oferece tudo o que o dinheiro puder comprar, dentro da realidade ali da escola, né, dos pais, etc. Mas e o conteúdo programático, né, o conteúdo curricular? É o mesmo das escolas públicas. E tudo o que fazem no Brasil é botar culpa na falta de investimento. Fala pra mim, o que adianta despejar dinheiro no chiqueiro,
tá ligado? Os porcos vão passar, andar nas patas traseiras, comer de garfo e faca e serem civilizados? Não. Serão apenas porcos chafurdando em dinheiro e lama. Então é isso que acontece no Brasil. Tipo, falta investimento. Aí taca dinheiro lá, tá aí, daí. Assim, não muda a qualidade do ensino, não muda nada. Tipo, não muda o conteúdo do MEC. Continuam com essa merda de método Paulo Freire, Vygotsky, essas bostas que não servem pra nada. Então, assim, não é falta de dinheiro, é falta de qualidade mesmo. Nem sempre a melhor pessoa é a pessoa mais rica. Às vezes a pessoa pobre é honesta, é pontual, é respeitosa, e a pessoa rica é um filho da puta. É a mesma coisa pra escola. Se a escola só ensina bosta, o que vai adiantar jogar dinheiro na escola? Nada. O que vai adiantar aumentar o salário do professor? Nada. O que vai adiantar jogar dinheiro na universidade ainda? Bosta nenhuma, né? Lógico, só ensinam merda. Logo eu vejo assim que claramente o QI baixo no Brasil é culpa desses dois principais fatores, tá? O ambiente, que é estimulante, assim, negativamente estimulante, e o conteúdo, né, que o MEC obriga as escolas a passarem para os alunos, né, que é muita coisa e muita coisa inútil. O ambiente deixa os alunos desanimados e totalmente desencorajados, e o conteúdo serve de barreira, né, àqueles que conseguem vencer o desânimo e o desgosto pelo ambiente escolar. Então, assim, o cara gosta de estudar e consegue transcender, né, os perrengues da escola. Beleza, estuda aí esse conteúdo de merda que o MEC preparou para você. Então, assim, o ambiente já é uma bosta, só que aí o cara, se mesmo assim ele consegue pegar, não, vou estudar e prestar atenção no que o professor tá falando. Aí ele presta atenção, é tudo uma bosta, tá ligado? É todo um monte de coisa que ele não vai usar pra nada. Bhaskara, tá ligado? Ai, mas Bhaskara serve. Serve pra nada, tá ligado? Dia a dia não serve pra nada. Tem muito mais coisa, muito mais útil do que aprender Bhaskara, e as crianças têm que aprender essa porcaria. Agora eu vou mandar aqui um exercício pra vocês, tá? Que é uma técnica que eu utilizo sempre e que acho que pode ajudar vocês aí, tá? A técnica é o seguinte, você vai pegar um objeto qualquer pra examinar, pode ser isto aqui, por exemplo, tá? Uma garrafinha. Você vai descrever esse objeto de maneiras diferentes, tá? O máximo de maneiras que você puder. Por exemplo, eu vejo uma garrafa. Depois você vai descrever de uma outra maneira. Eu vejo um pedaço de plástico em formato de garrafa. Então, assim, você vai de uma coisa mais específica para uma coisa mais genérica. E você vai fazendo várias dessas descrições, tá? Você não precisa escrever, mas você pode fazer só pensando. Uma terceira possibilidade. Eu vejo um pedaço de plástico em formato cilíndrico com uma estrutura, com uma abertura, aliás, em uma das extremidades, certo? Porque é tipo um cilindro com abertura na extremidade. Sim, pode parecer tosco, mas você pode fazer isso, inclusive, até com situações. E dessa forma, você enxerga por diferentes pontos de vista. Aí é que tá. O que te ajuda a encontrar saídas para problemas, né, e explicações diferentes. Agora, o exemplo com a situação. Na imagem, nós podemos dar várias interpretações. Exemplo, né? Primeira interpretação. Eu vejo um casal brigando, tá? Mas pode ser que não seja um casal, pode ser que sejam irmãos, pode ser que sejam amigos, pode ser que sejam estranhos, não sei. Então, vamos para uma próxima. Eu vejo um homem e uma mulher brigando. Tipo, funciona, certo? Você tem que dar essas descrições mais específicas, menos específicas, que se encaixem naquilo que você está observando, né? No caso, é uma situação representada na imagem. Então, uma outra interpretação. Eu vejo um homem apontando o dedo para uma mulher, enquanto essa mulher aponta o dedo para o homem. Né? Você pode fazer descrições mais específicas e menos específicas, não necessariamente nessa ordem. Eu recomendo que se faça do mais específico, tá, ao menos específico. E por fim, uma descrição ainda mais específica, né? No caso aqui que eu estou falando do menos por mais. Eu vejo uma imagem, aparentemente uma foto, e não uma imagem gerada por IA ou Photoshop, de um indivíduo, aparentemente homem, apontando o dedo para um outro indivíduo, aparentemente mulher. Por que esses aparentemente? Porque eu estou analisando aqui quais informações eu posso tirar com certeza dessa situação, dessa imagem, entende? Isso é uma outra coisa que você pode fazer também que vai te ajudar. Tipo, toda vez que você pega uma situação, você vê, seria possível isso acontecer? Sim. Então, deixa essa possibilidade ali. Essa possibilidade seria grande, né? Tipo, qual a possibilidade de ser um casal? Qual a possibilidade de serem irmãos? Tipo, essas possibilidades são muito parecidas, né? Tanto faz, assim, é um cara e uma mulher ali. Os dois têm uma etnia parecida, então pode ser que sejam irmãos. Né? Se fosse um cara, sei lá, um aborígene africano e um indígena americano, né? Ali na foto, muito provavelmente não seriam irmãos. Então, assim, a gente já descarta essa possibilidade. E assim por diante. Então, assim, você vai pegar... você vai adicionando possíveis descrições diferentes para o mesmo objeto a ser analisado, né? Aqui no caso é essa imagem, tá? Então, essa é a técnica que eu uso, tá? Que é a técnica das diferentes descrições.
e que me ajuda a perceber os diferentes pontos de vista, né, e possibilidades a respeito de um objeto a ser analisado, seja um objeto concreto, como a garrafinha, né, ou uma situação. E no próximo vídeo sobre QI, tá, que eu vou fazer mais um, eu vou resolver uns exercícios em que essa técnica pode ser aplicada de uma forma mais visual, tá, aplicada num teste de QI, por exemplo, com alguns exercícios que são comuns de se encontrar nesses testes. Então se inscreve aí no canal, deixa o like, tá, e ativa o sino para você ficar sabendo quando eu lançar esse próximo vídeo, que vai ser mais visual, tá? Eu acredito que vocês vão gostar. Então Deus te abençoe e até o próximo.